levantou o paralítico, Jesus fez surdo ouvir, fez mudo falar, Jesus fez cego enxergar, fez paralítico levantar, e também vemos onde Jesus também levantou pessoas na qual estavam mortas. Então Jesus está fazendo muito milagre, Jesus está passeando, aleluia, pela sinagoga, está passando pelas aldeias, está passando pelas cidades, mas Jesus não está passando de uma maneira querendo se divertir, ou então uma excursão, não. Jesus está passando com o propósito de pregar o Evangelho, de curar enfermos, de libertar pessoas oprimidas, de salvar almas e também levar para o céu. E aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver que a fama de Jesus vai crescendo, porque Jesus curava, Jesus libertava e Jesus operava muitos sinais e maravilhas. E aquilo chamava a atenção do povo, da multidão. E vai dizer a palavra do Senhor que Jesus estava passando por uma aldeia. Quando nós vamos ler em Lucas 10, quando nós lemos em Lucas 10, a partir do versículo 38 em diante, vai ser a primeira vez que Maria tem contato com Jesus e Marta tem contato com Jesus. Ali em Lucas 10, 38 vai dizer que Jesus, entrando em uma aldeia, Marta vai abrir a porta da sua casa para que Jesus entre. E vai dizer que Jesus entra na casa de Marta, onde ali também habitava Maria. Meus amados irmãos, quando a gente vê isso, nos ensina algo muito importante. Aqui a gente vê que Marta e Maria não precisavam de milagre algum ainda da parte de Jesus. Mesmo que a fama de Jesus era que ele curava, que Jesus libertava, mas elas ali não precisavam de um milagre, não precisava de uma cura, não precisava de uma porta aberta, não precisava de uma pessoa ser liberta, mas mesmo assim, Marta abre a porta para que Jesus entre na sua casa. Meus amados irmãos, muitos de nós, muitas das vezes não temos abrido a porta para Jesus entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. E Jesus está passando, e muitas pessoas deixam Jesus passar e não abrem a porta. Mas em Apocalipse 3, 20 vai dizer assim, o próprio Cristo dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouve minha voz e abre a porta, eu entro em sua casa e ceio com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, Jesus está dizendo para pessoas aqui: eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua família, eu quero fazer um milagre no seu filho, no seu casamento, mas eu ainda estou do lado de fora, eu estou batendo na porta, eu quero entrar, mas você não quer abrir a porta, porque está ocupado do lado de dentro com as suas coisas. Mas Jesus está dizendo: quer milagre, quer resposta para a sua família, para o seu casamento, abre a porta que eu entro e o milagre acontece. Mas muitos de nós não queremos abrir a porta, não queremos receber a presença de Jesus. Mas Marta e Maria ainda não precisavam de milagre, mas mesmo assim abriu a porta, porque ela sabia que a presença de Jesus era muito importante. A presença de Jesus era mais importante do que o milagre, era mais importante do que uma resposta. A presença de Jesus era melhor do que os amigos, porque a presença de Jesus é autossuficiente para manter uma casa de pé, para manter um casamento vivo, para manter uma família unida. É a presença de Cristo. E quando Jesus entra na casa de Marta, na casa de Maria, aí vai dizer a palavra do Senhor que Jesus começa a falar, e vai dizer que Jesus começa a pregar ali. Então Maria fica encantada com as palavras de Jesus, ali em Lucas 10, e ela vai sentar aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus falava. Ela admira a presença de Cristo, ela valoriza a presença de Cristo, e ela vê e ela fica maravilhada com a palavra do Senhor. Porém Marta, ela fica distraída com os afazeres, ela começa a se preocupar com as coisas dentro de casa e esquece de que Jesus estava ali. Ela esquece que Jesus estava ali falando, Jesus estava ali pregando. Mas Maria é diferente, ela senta nos pés de Jesus. Aqui a gente aprendemos outra coisa. Muitos de nós até mesmo aceitamos a Cristo, abrimos a porta do nosso coração para que Jesus entre
dentro da nossa casa. Mas às vezes vivemos diferente de Maria, vivemos como Marta, distraído com muitas coisas, distraído com os afazeres do dia a dia, distraído com os trabalhos, distraídos, ocupados com a nossa família, às vezes esquecendo da presença de Cristo, ficamos preocupados com o nosso trabalho, preocupados com os amigos, preocupados com tanta coisa e ficamos, aleluia, esquecendo a palavra do Senhor. Esquece de se assentar aos pés de Jesus para orar. Esquecemos de chegar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E no final do dia ainda não abrimos a Bíblia. No final do dia ainda não chegamos aos pés de Jesus em oração. Estamos distraídos, aleluia. Mas Jesus, aleluia, nos ensina aqui no cenário de Maria, que Maria, ela sentava nos pés de Jesus, ela ouvia a palavra de Jesus. E Marta vai ficar afadigada e vai ficar ansiosa, e ela vai ficar tão preocupada e vai dizer assim para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã fique aí sentada enquanto eu estou aqui servindo. E o Senhor Jesus vai dizer assim para ela: Marta, Marta, você está muito ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só importa, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós não devemos ser como Marta, e sim ser como Maria, porque enquanto nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós buscamos fazer os nossos afazeres, o nosso trabalho, nós vivemos uma vida totalmente afadigada, uma vida ansiosa. Quantas pessoas estão ansiosas, quantas pessoas estão afadigadas na vida, no meio da escuridão, porque estão distantes da palavra de Deus, estão distantes dos pés de Jesus, estão ansiosos e afadigados. Mas se você quiser viver uma vida de paz e uma vida tranquila, uma vida na luz, guiada pelo Espírito Santo, você deve ser como Maria. Nós devemos ser como Maria, e aos pés de Jesus na oração, e aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Jesus está dizendo para pessoas aqui: enquanto você estiver tentando fazer as coisas do seu jeito, vai viver uma vida afadigada, uma vida ansiosa, no meio da escuridão, mas no momento que você dobrar o seu joelho para orar, para ouvir a minha palavra, a sua vida vai ser transformada, a ansiedade vai acabar, a tristeza vai acabar, e vai chegar um novo de Deus na sua vida, uma transformação, porque você demandou a presença de Deus. Maria nos ensina a buscar a presença de Deus mesmo antes de precisar de um milagre. Muitos de nós muitas das vezes recorremos a Cristo só quando precisamos de uma resposta, só quando precisamos de um milagre. Mas Maria nos ensina que nós devemos adorar a Deus mesmo antes de precisar de um milagre. Maria está ensinando aqui para nós que ela adorava a Cristo não porque ele operava milagre, mas sim porque quem Cristo era. Porque imagine só, meus amados irmãos, Marta, ela abriu a porta para Cristo entrar. Cristo entrou e ela começou a ficar preocupada com as coisas, mas ela não dava atenção a Cristo. Pensa só, se nós somos convidados na casa de alguém e você está sentado no sofá da pessoa ali, porque você foi convidado, e ali você quer conversar com aquela pessoa, mas aquela pessoa vai para a cozinha e fica lá tão atarefada, fica conversando com um e com o outro, e você fica ali sozinho. Muitos fazem isso, abrem a porta para Cristo entrar, mas não dão atenção a Cristo, enquanto Cristo quer falar alguma coisa, Cristo quer dialogar, Cristo quer conversar, Cristo quer se envolver contigo, mas anda muito atarefado, anda muito, aleluia, distraído. Mas Maria, ela sabia dividir o seu tempo, o tempo de trabalhar e o tempo de adorar, o tempo de ir, meus amados irmãos, para a empresa, mas também o tempo de ir para a igreja, o tempo, aleluia, de se preocupar com a sua tarefa do dia a dia, mas também o seu tempo de meditação da palavra. Ela sabia separar o seu tempo de levar os filhos na escola, também separava o tempo de ir ao serviço, de ir, meus amados irmãos, a algum lugar no mercado, mas também tinha o seu tempo reservado de oração. Maria está nos ensinando que nós devemos buscar a Cristo em tempo e fora de tempo. Meus amados irmãos, que nós devemos dividir o nosso tempo, porque há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher. O que você tem plantado, o que você vai colher,
oração, vida de investimento com Cristo, você vai receber milagre, você vai receber resposta. Mas se viver uma vida distraída, só vai receber ansiedade e fadiga. Meus amados irmãos, aqui Maria nos ensina que nós devemos buscar a Deus em todos os momentos, mas também sabendo dividir o tempo nosso. E aqui também ela nos ensina o seguinte, meus amados irmãos, que nós não devemos buscar a Cristo só no momento de milagre. Porque pensa só comigo, se nós buscarmos a Cristo e adorar a Cristo só no momento que a gente precisa de uma resposta, de um milagre, é porque a gente ama a Deus, não porque Ele é, mas por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele pode fazer. Mas Maria nos ensina que ela buscava a Cristo mesmo antes de precisar de algum milagre. Porque ela estava mostrando assim: Senhor, se o Senhor abrir a porta na minha vida, o Senhor é Deus. Mas se não abrir, continua sendo Deus. Se o Senhor fizer um milagre, o Senhor é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. Maria está ensinando para nós que estamos nessa noite de domingo aqui, que Cristo, aleluia, fazendo na nossa vida, Ele é Deus. Se Ele operar um milagre na sua casa, Ele é Deus. Mas se não fazer, continua sendo Deus. Ele é Deus fazendo ou não fazendo. Mas o que somos nós sem Deus? Não somos nada, somos pó. Nós somos pó sem Deus, mas Deus continua sendo Deus. Porque no momento antes de criar a humanidade, Ele disse: haja luz e houve luz. Ainda não existia o homem, ainda não existia a mulher, mas o ser humano muitas das vezes é egoísta e egocêntrico e bate no peito dizendo que quer assim, quer desse jeito, aleluia. Se o Senhor não fizer, ele sai do ministério, ele sai da presença do Senhor. Ah, meus amados irmãos, se nós sairmos da presença do Senhor, o que somos nós? O inimigo nos mata, o inimigo nos leva, aleluia. Mas eu te digo, você só está sentado nessa cadeira é porque Cristo permitiu você levantar a cama, Cristo permitiu você respirar. Há quantas pessoas que estão agora no pronto-socorro no hospital, precisando de aparelhos médicos, precisando de oxigênio, daquilo que é de graça, mas você está sentado com vida aí, você está sentado aí com saúde, você tem a sua perna, você tem sua mão, você está sentado nessa cadeira, você tem sua família, porque Cristo tem nos sustentado até aqui. Se não fosse Ele, nós já estaríamos mortos. Toda a honra e toda a glória a Cristo. Ele merece toda a adoração. Essa é a primeira etapa que Maria nos ensina. Agora, meus amados irmãos, passando um pouco tempo, já passando um tempo, a gente vai ler João 11. João 11 vai ser um momento que Maria e Marta precisam de um milagre. Vai dizer a palavra do Senhor que Lázaro está enfermo, irmão de Marta e de Maria. A família, pensa agora como é que está. A família são de 3 pessoas, 2 pessoas mulheres e um homem, Lázaro, Marta e Maria. 3 irmãos. Só que o irmão Lázaro está à beira da morte, está quase morrendo, está enfermo. Maria e Marta recorrem a Cristo. Jesus não estava na aldeia, Jesus não estava na sua casa agora. E eles enviam um mensageiro dizendo para Jesus: Marta e Maria mandam uma mensagem assim para Jesus: Senhor, o seu amigo Lázaro está enfermo, aquele que tu amas. Meus amados irmãos, elas mandam uma mensagem para Jesus. E Jesus manda dizer ao mensageiro para responder Marta e Maria, dizendo assim: diga para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho venha a ser glorificado nela. Meus amados irmãos, essa é a resposta de Jesus. E Jesus permanece no mesmo lugar, e Jesus não vai de encontro com Lázaro ainda. Mas chega a notícia para Marta e Maria que Jesus dizia que a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Mas a triste notícia que acontece é que Lázaro morre. Lázaro morre e Marta e Maria sepultam o seu único irmão. O cenário da família é de luto. O cenário da família é de um terror, um cenário de treva, um cenário de perda. E agora Marta e Maria estão tristes, chorando. E Jesus ainda ficando ali 2 dias, meus amados irmãos. Jesus fala para os seus discípulos: agora vamos para a Judéia, vamos para Betânia, porque eu tenho que despertar um amigo, Lázaro do sono, a qual está dormindo.
Então, se os discípulos vão falar, se ele dorme, se ele está deitado, não precisa se preocupar. Mas Jesus estava dizendo da morte de Lázaro. E Jesus vai dizer assim, não, Lázaro está morto. Então Jesus vai em direção à casa de Marta e Maria agora. Meus amados irmãos, em um momento que Jesus está chegando em Betânia, momentos antes de chegar, Marta fica sabendo que Jesus está chegando. E ela sai ao encontro de Jesus. E ela diz assim para o Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela fala ainda assim, dizendo, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus fará. E Jesus fala assim para Marta, Marta, o seu irmão há de ressuscitar. E ela fala, sim, Senhor, eu creio que ele há de ressuscitar no último dia. Jesus diz assim para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que vive e crer nunca morrerá. Você crê nisto, Marta? Ela fala, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo que havia de vir ao mundo. Marta não acreditava que Jesus podia fazer um milagre no momento presente. Ela acreditava que o que Jesus falasse poderia acontecer. Mas quando Jesus foi provar a fé de Marta, dizendo, o seu irmão há de ressuscitar, ela fala, no último dia. Quantas pessoas acreditam que Deus pode fazer milagre na sua vida? Mas quando Jesus, aleluia, fala que vai fazer hoje, a pessoa duvida. Quando um pregador, aleluia, ou uma pessoa fala, Deus vai fazer um milagre na sua vida hoje, vai fazer um milagre na sua vida agora, a pessoa desacredita. Eu acredito que Deus pode fazer. Eu acredito que amanhã pode acontecer um milagre. A pessoa vive assim, acreditando que pode acontecer, mas não acredita que o momento pode ser agora. Mas Jesus está dizendo para essas pessoas que tem uma fé variável, que fica presa no passado, dizendo, está morto, há um problema muito grande, o Senhor não fez o milagre. E o Senhor vai dizer, eu vou fazer. E a pessoa diz, eu sei que o Senhor pode fazer mais para frente, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, mas Deus está dizendo para pessoas aqui, eu não vou fazer amanhã. Eu não sou o Deus, aleluia, antepassado, aleluia, que foi ultrapassado. Eu não sou o Deus, aleluia, que é a sombra de variação. Eu não mudo, aleluia. Eu não sou um Deus que promete e depois não cumpre. Ele está dizendo para pessoas hoje aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Ele não está dizendo eu serei, ou eu já fui. Ele está dizendo eu sou o homem, aleluia. Eu sou o Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Não ontem, não amanhã, eu posso fazer agora, porque eu sou o Deus, aleluia, do passado, do presente e do futuro. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que você duvida do seu milagre? Por que você duvida de uma transformação de vida na sua casa, na sua família? Deus pode fazer um milagre hoje na sua vida. Deus pode fazer agora. Deus pode fazer agora. E Ele quer fazer agora na vida de pessoas. Tem pessoas aqui que estão aprisionadas. Pessoas olham para ela, parece que vive uma vida boa, parece que vive uma vida feliz, mas só você sabe a amargura que há dentro de si. Essa pessoa sabe qual é a tristeza que há dentro da sua alma. Quando deita, está presa, aprisionada, parece que dentro de você está morto, uma vida de luto, uma vida escura. Parece que você não vai ressuscitar, parece que o dentro do seu interior não vai se levantar. Tem pessoas até que o seu casamento se encontra assim, parece um casamento morto, a qual não há vida. Parece até mesmo que a sua família, ela não avança, sua família só anda para trás, tanta confusão. Mas Jesus está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, se crê em mim, viverá, viverá, viverá. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida, em nome de Jesus. Arabacando, abaixo, redecando, rabaço, redecando, redebaço, rabaço, aleluia. E aqui Marta, meus amados irmãos, vivia essa fé que variava no passado e no futuro, mas não focava no presente. E Jesus vê que Marta tinha essa fé inconstante. Jesus fala assim, Marta, chama Maria. Marta vai chamar Maria. Marta chega assim para Maria, Maria, o mestre está te chamando. E Maria, sabendo que o mestre estava chamando ela vai se levantar. Ela estava em casa chorando por causa do irmão morto. E ela se levanta e ela vai em direção
a Jesus. Maria ela até fala: Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas antes de Maria falar isso, o que Maria faz? Ela se levanta da sua casa e olha para Jesus, ela se ajoelha e adora. E depois fala: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E começa a comover no coração de Jesus. Meus amados irmãos, Maria nos ensina que mesmo no momento de luto, no mesmo momento de dificuldade a qual nós estamos, nós devemos adorar Jesus. Nós devemos buscar a presença de Jesus. Nós devemos engrandecer o nome dele. Ela estava falando assim para Jesus. Quando ela se derrama, ela começa a se ajoelhar e adorar. Ela estava querendo dizer: Senhor, a minha vida está um luto, a minha vida está um desastre total. Eu perdi o meu irmão, o milagre não aconteceu, mas eu te adoro, eu te louvo, aleluia. Nesse momento de luta e de dificuldade, porque no momento de luto eu sei que o Senhor é vida, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode operar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Independente do que está acontecendo, o Senhor continua sendo Deus. E eu adoro porque eu não sou nada, mas o Senhor é Deus. Eu sou falha e o Senhor é fiel. Eu sou fraco e o Senhor é forte. Arabacanda, arabacanda. Quem crê no Deus vivo, adore, louve, exalte ao Deus que faz milagre. E Maria adora. Ela adora porque ela sabe, porque a fé dela não está firmada nas circunstâncias, a fé dela não está firmada nos cenários da vida, a fé dela está firmada em Cristo. Há quantas pessoas aqui que vêm para a igreja, mesmo dentro da sua casa, acontecendo coisas terríveis, às vezes acontecendo coisas terríveis no seu trabalho, mas você adora aqui a Jesus com toda a sua vida, com todo o seu fôlego, porque você não está preso ao cenário, você não está preso às circunstâncias, mas você está focado a sua fé no autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Por isso que você chega, entrega o seu louvor, entrega o seu culto, entrega a sua adoração, porque a sua fé não está firmada em homem, não está firmada no trabalho, não está firmada no cenário, mas está firmada em Cristo Jesus de Nazaré. Aleluia. É Ele que te mantém a força, é Ele que tira, aleluia, da sua fraqueza. Ele te dá força, é Ele que te dá força para caminhar. Marta, ela não sabia adorar. Ela só fala: eu sei que o Senhor pode fazer, eu acredito que tu és o Cristo, mas não acredita que Jesus podia ressuscitar. Ela não acreditava que Jesus podia fazer milagre, porque ela estava presa nas circunstâncias da vida, ela estava presa no luto, estava presa na sua tristeza. Mas Maria, mesmo na tristeza, ela adora, ela clama ao Senhor. E quando ela clama, Jesus diz assim: me mostra onde está teu irmão, onde está? E Jesus chega diante do sepulcro e começa a chorar. Jesus chora por causa de um amigo. E Jesus fala assim para Marta e Maria: retire a pedra. Maria continua quieta porque ela acredita que o milagre vai acontecer. Mas Marta, com a sua fé, que não estava firmada em Deus, não acreditava no milagre, ela vai dizer assim: Senhor, já está morto de 4 dias, cheira mal, Senhor. Jesus vai responder para ela: Marta, eu não tinha dito, se tu creres verás a glória de Deus? Quantas pessoas no momento de vivenciar o milagre duvida e desacredita, e Deus está dizendo assim: retira a pedra do seu coração, retira a incredulidade, retira a dúvida e retira a pedra. Deixa eu fazer o milagre, entrega-se por completo, abra o seu coração, deixa eu entrar, deixa eu fazer, deixa eu operar. Aí a pessoa não quer abrir o coração e diz: Senhor, a situação é terrível, eu já busquei psicólogo, eu já busquei amigo e ninguém pode fazer nada. Mas Jesus está dizendo para essa pessoa: se hoje você tirar a pedra da incredulidade do seu coração e abrir a porta, eu opero o milagre e faço ressuscitar aquilo que estava morto. Ressuscita a alegria na sua casa, ressuscita a felicidade na sua família, ressuscita a paz dentro do seu interior. É o que Cristo está falando para pessoas aqui.
Quantas pessoas estão mortas por dentro e não sabem? Está vivendo como um morto ambulante. Aleluia. Sem fé, sem alegria e sem esperança. O que adianta levantar um sorriso no rosto, mas uma alma amarga e triste, uma alma totalmente defunta? Mas Cristo quer mudar o cenário da sua vida. Cristo quer mudar o cenário da sua casa. Mas é necessário abrir a porta do seu coração. É necessário retirar a pedra. Por que Jesus não retirou a pedra e operou o milagre? Porque Jesus, ele opera impossível. Aquilo que é possível eu e você fazer, ele deixa comigo e com você. Quantas pessoas querem que Deus faça aquilo que você pode fazer? Às vezes é necessário que nós venhamos dobrar o nosso joelho, que a gente venha caminhar para a igreja. Às vezes é necessário que a gente abra a Bíblia e comece a meditar, mas no momento de fazer a nossa parte nós não queremos. Nós só queremos da parte de Deus, aleluia. Mas se queremos vivenciar o milagre, é necessário nós fazermos a nossa parte. É necessário retirar a pedra da dúvida, retirar a pedra da incredulidade e se entregar por completo em adoração a Deus. Se entregar por completo a Ele, porque Deus, aleluia, Ele conhece o coração. Quando nós falamos, Ele sabe o que a gente está falando, mas o que sai da nossa boca, Ele vê se o coração condiz o que está saindo da boca. Porque como diz o adagio popular, a boca fala o que quer, mas Deus, Ele sonda o pensamento do coração e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é espada, mais penetrante do que dois gumes. Ela penetra as juntas e medula da alma, e ela conhece o coração e conhece o pensamento. Quando nós falamos, até o que sai da nossa boca, Deus vê se é sincero e é referente ao nosso coração. Será que nós temos clamado de verdade? Marta, ela clamava dizendo que acreditava que ele era o Cristo, mas no momento de provar a sua fé, ela duvidava e desacreditava do milagre. Será que nós temos vivido a nossa vida como Maria, acreditando em todos os momentos da nossa vida que Deus, Ele faz, que Ele opera, ou estamos vivendo como Marta, com uma fé inconstante, uma fé duvidosa? Na hora de crer e acreditar, a gente duvida, mas se nós acreditarmos, aleluia, o milagre acontece. Porque quando você acredita, você confia em Deus, se cumpre o Salmo 125 na sua vida. Os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Se você está de pé e está aí firme, é porque você está confiante em Deus, porque você está confiante no Senhor. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir furacão, mas não é nada diante daquele que te sustenta e te faz firme como rocha, Cristo Jesus. É Ele que nos mantém firme. Então, Jesus, depois de eles tirarem a pedra, Jesus fala assim: Lázaro, venha para fora. E o milagre acontece na vida de Marta e de Maria, porque Maria tinha uma fé firme em Cristo. O clamor dela não era só no momento de milagre, antes, durante e agora depois. Agora nós vamos ver João 12, onde nós acabamos de ver. Vai dizer que Jesus estava em Betânia também, mas essa casa não era de Marta e de Maria, mas era a casa de Simão o leproso. Vai dizer a palavra em Marcos, ali no capítulo 14, se nós lermos do 3 ao 6, nós vamos ver a mesma história, os mesmos cenários vai mostrar ali. Meus amados irmãos, então estou na casa de Simão o leproso. Ali vai estar Jesus, vai estar Marta, vai estar Maria, vai estar Lázaro e alguns discípulos de Jesus. E vai dizer que ali fizeram uma ceia para Jesus. Só que, meus amados irmãos, Marta agora vai estar servindo a Jesus, servindo aos convidados, enquanto Lázaro vai estar sentado à mesa e os discípulos também sentados à mesa. Mas cadê Maria? Onde Maria está? Maria está servindo? Ela está na cozinha? Maria está sentada na mesa? O que Maria está fazendo? Vai dizer a palavra do Senhor que Maria vem. Ela vem trazendo um vaso de alabastro. E dentro daquele vaso de alabastro ela vai trazer um unguento. Unguento, meus amados irmãos, vai dizer que esse unguento era nardo puro. O que significa isso? Era um perfume muito precioso, muito caro, que era, meus amados irmãos, até mesmo para embalsamar pessoas, e também era um perfume que ricos, pessoas nobres usavam. E aquele, vai dizer que aquele perfume tinha um bom preço, era muito caro. E ela vai fazer o seguinte: aquilo que ela tem de mais precioso, Maria está trazendo para Jesus. E ela chega diante de Jesus
Quando nós lemos em João, vai dizer que ela derramou nos pés. Mas quando nós lemos em Mateus e Marcos vai dizer no versículo 3, no capítulo 14, que ela quebra o vaso, derrama na cabeça e nos pés de Jesus. Maria, ela derrama tudo. Ela não abre simplesmente o vaso, joga um pouco e fecha, mas ela derrama tudo. E joga nos pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo. E vai dizer que o cheiro enchia a casa por causa do perfume, por causa do vento. Meus amados irmãos, olha o que a gente aprende aqui com Maria. Antes de vivenciar o milagre, ela adorou a Cristo. No momento que precisava do milagre, ela adorou a Cristo. Mas depois que vivenciou o milagre, ela também vai adorar Jesus. Mas ela vai adorar com o seu melhor. Ela vai pegar o que é de mais precioso para ela. Ela vai quebrar, aleluia, e vai derramar na cabeça e nos pés de Jesus, e vai simplesmente ali passar o seu cabelo para enxugar. Até um homem chamado Judas vai dizer: isso é um desperdício, porque não vendeu e compartilhou com os pobres. Mas Jesus vai dizer: ela fez algo muito precioso, ela fez algo de uma boa obra para mim, ela fez algo que é de muito valor para mim. O que Maria está nos ensinando? Que quando é para a gente adorar a Cristo, seja no momento antes, no momento, aleluia, que nós precisamos de um milagre, e depois que vivenciamos o milagre, não é simplesmente para esquecer de Cristo, depois de receber a resposta, depois de receber uma porta aberta, depois de receber um milagre, a qual tanto precisamos, mas é necessário entregar o melhor, é necessário pegar o que nós temos de mais precioso, a nossa alma, o nosso coração, a nossa adoração sincera, e derramar diante de Jesus em adoração sincera. Não é para a gente abrir aquilo que é de precioso e jogar só um pouquinho, não. É para nós quebrar tudo, é para nós se humilhar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu sou falho, Senhor, mas o que eu tenho de mais precioso, a minha vida eu entrego a Ti. Eu me quebro diante do Senhor, porque eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor merece o melhor, o Senhor merece a melhor adoração, o Senhor merece o melhor perfume. E eu te pergunto nessa noite: o que tem entregado a Jesus? O que tem entregado a Jesus? Tem apenas olhado, aleluia, diante de um culto? Tem apenas olhado quem está cantando? Ou você está dobrando o seu joelho e está adorando? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Só quem veio adorar, só quem veio buscar, só quem veio exaltar o Senhor Jesus Cristo glorifica e exalta. E aqui nos ensina Maria que para chegar diante de Jesus não é para chegar vazio, é para chegar cheio. O que significa isso? Aqui nos ensina nós que já somos cristãos. A palavra do Senhor vai dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: não embriagueis com vinho que há contento, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor também, Paulo vai dizer que nós devemos entregar um culto vivo, santo e agradável a Deus. Maria está nos ensinando o segredo da verdadeira adoração. Para chegar diante de Jesus, ela já esteve preparando isso. Porque vai dizer, meus amados irmãos, que esse vaso precioso, esse vento, valia 300 dinheiros, ou na linguagem deles 300 denários, que valia um salário anual, meus amados irmãos. Valia muita coisa. Eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de uma adoração sincera, aquilo que você tem de mais precioso. Onde você prepara o seu culto? Você vem cultuar a Deus quando você chega na igreja, ou você já chega de manhã dizendo: Senhor, muito obrigado. Você inicia o seu culto em casa, o seu culto é preparado em casa, você prepara a sua adoração, vivendo uma vida preparando o melhor para Deus. Você vai dizer: à noite eu vou entregar o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor louvor, a minha melhor palma, o meu melhor culto, aleluia, porque eu sei o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez por mim. Ele ressuscitou meu irmão, ela estava dizendo, Ele fez um milagre na minha vida, Ele fez um milagre na minha casa, e eu vou entregar o melhor, o que nós temos entregado. Maria está dizendo: entrega o melhor, entrega o melhor culto, a melhor adoração, porque estamos diante do Deus vivo que nos salvou. É diante do Deus vivo. Nós queremos receber bênçãos, queremos receber milagre, mas é muito difícil na hora de entregar o melhor.
adoração sincera. Mas no momento que precisa do milagre, nós entregamos tudo, mas quando recebe, esquece de Cristo, esquece, aleluia, do Senhor. Mas Maria está nos ensinando, no momento que recebeu, é onde nós devemos entregar o melhor. Se você entregou o seu melhor antes do milagre, entregou o melhor durante, entregue o melhor ainda depois de vivenciar o milagre. Seja eternamente grato a Deus. E vai dizer que aquele cheiro da adoração de Maria, daquele perfume, enchia toda a casa. E alguns vão dizer, isso é um desperdício. Isso é um desperdício porque poderia ter vendido. Quantas pessoas julgam alguém que às vezes está dentro da casa de Deus? Olha esse irmão, olha essa irmã, vai para a igreja todo dia, embaixo de chuva está indo para a igreja, está ali parecendo um doido, está subindo ao monte, está ali cantando, está abrindo a boca, está chorando. Mas Jesus está dizendo, este e essa fizeram boa obra, este e essa estão entregando a melhor adoração, porque quando você entrega a sua melhor adoração, é como um perfume suave diante de Deus, enche toda a casa, enche todo o ambiente, até mesmo incomoda, aleluia, o inimigo está dizendo para você, é melhor você parar, é melhor você desistir, isso é um desperdício, não vale a pena, mas você sabe que vale a pena entregar o melhor, porque Ele fez um milagre na sua casa, Ele fez um milagre na sua vida, Ele te salvou da condenação, Ele te livrou da morte, e por isso que você hoje aqui entrega o seu melhor, entrega a sua melhor adoração. Mas muitos de nós, muitas das vezes, temos deixado de entregar a nossa adoração a Cristo. Temos ouvido a voz do inimigo dizendo, isso é um desperdício, não vale a pena. Mas que nós possamos aprender como Maria e entregar o melhor. Quando nós lemos ali em Marcos 14, meus amados irmãos, no versículo 9, Jesus vai dizer assim, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. A história de Maria, da sua adoração, é contada de todos que leem a Bíblia. A história de Maria, da adoração sincera dela, é gravada diante de um memorial. E a nossa adoração sincera também é gravada no memorial de Deus. Deus diz ali, aquele ali é um adorador de verdade. Aquela ali é uma adoradora de verdade. Aquele ali adora com a alma. Não vem apenas assistir um culto, mas vem entregar um culto a Deus. Vem entregar o seu melhor, a sua adoração sincera. Porque a palavra do Senhor vai dizer em João 4:23, meus amados irmãos, que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está dizendo em espírito, porque não é com carne, não é de boca para fora. Quando diz que é em verdade, não é de mentira, mas é com o interior da alma. Porque o Pai é espírito e procura quem o adora em espírito e em verdade. Eu quero saber se tem aqui adoradores que vieram adorar o Pai em espírito e em verdade, que vieram entregar a sua adoração sincera, vieram entregar não da sua boca e não da sua carne, mas o interior da sua alma, em espírito e em verdade. Adora, glorifica ao Senhor, Rei dos Reis. E é essa palavra, meus amados irmãos, que nós possamos viver uma vida de adoração sincera a Deus. Quando nós, antes de precisar de um milagre, porque quando nós precisarmos de milagre, Ele faz porque Ele sabe, este e esta é um adorador, é uma adoradora de verdade. E quando nós recebermos o milagre, possamos continuar adorando e glorificando a Deus. Porque quando nós chegarmos ao céu, vai ser a adoração eternamente. Não será um dia, não será 24 horas. Será, meus amados irmãos, por toda a eternidade. Quem adora aqui na terra em espírito e em verdade, vai continuar adorando em espírito para toda a eternidade. Só quem se alegra, aleluia, de poder um dia estar presente de Deus, aleluia, a alma pura de alegria. Porque um dia isso tudo vai passar, a casa vai passar, o carro vai passar, tudo, os amigos vão embora, mas a nossa alma, ela é eterna, ou para condenação ou para a vida eterna.
Só vai para a vida eterna os verdadeiros adoradores que reconhecem que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que negam a Cristo, aleluia. Porque no momento que nós não reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, automaticamente estamos negando a Ele. Nós não estamos adorando a Ele, só estamos querendo um milagre dEle, só não queremos uma resposta dEle. Mas quem é adorador está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha alma. Porque se o Senhor me livrar do câncer, livrou. Mas se não livrar, tudo bem, porque eu encontro o Senhor na glória. Se o Senhor livrar a minha casa, tudo bem, Senhor amado. Mas se o Senhor não fazer, Senhor, tudo bem também, porque eu quero a sua presença, Senhor. Eu quero a sua presença na minha vida, eu quero a presença do Senhor por onde eu andar. Só essas pessoas que almejam a presença do Senhor se alegram com a vida de Cristo, se alegram com a volta de Cristo. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm passado, seja em acidente, seja em infarto. Para onde foi aquela alma? Era uma alma adoradora ou era uma alma que tinha negado a Cristo? Como está a sua alma? A sua alma ela exala perfume de adoração a Deus, ou a sua alma só espera milagre, só espera resposta? Mas que a nossa alma venha ser adoradora e sincera ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Exalta e agradeça a Deus.